Olá, cavaleiros e amazonas do santuário da cdz.com.br. Eu sou o Roshi e estou aqui para estrear uma nova série de vídeos aqui no nosso canal, focada em responder as dúvidas enviadas por vocês. Essa série se chamará FAQ do Zodíaco, e eu estarei tentando trazê-la sempre que possível, se vocês quiserem, é claro, recolhendo as perguntas em publicações específicas em nossa página no Facebook. Então curta para poder estar atento e participar das próximas edições. Aproveitando que estou falando disso, eu quero agradecer a todos que enviaram perguntas. Foram realmente bastante e por isso não poderei estar respondendo todas aqui. Espero que vocês entendam. Sem mais delongas, vamos começar. O Renato Davidson perguntou por que não é questionado sobre o 13º Cavaleiro de Ouro na saga do Santuário e em nenhum outro episódio de CDZ. E a resposta é porque o Cavaleiro de Ouro do Serpentário foi o mais poderoso entre os guerreiros de Atena, o que acabou levando a querer se comparar aos deuses. Irritado com tal ação, os deuses apagaram o 13º Dourado da história, de forma que assim ninguém se lembraria dele no futuro e por isso que ele não é citado na saga clássica. Se vocês quiserem, podemos estar trazendo no futuro um vídeo apenas falando mais detalhadamente sobre o Odisseu do Serpentário. Tudo depende de vocês aí nos comentários. Raul D. Bonassa pergunta: eu tinha visto no Hipermito que além das armaduras que conhecemos, existem mais 4 que não estão entre as categorizadas como bronze, prata e ouro. Queria saber quais são. Então, Raul, dentre essas 4 armaduras, apenas a de Cabeleira de Berenice é conhecida, sendo vestida por Mei na Gigantomaquia. Bruno da Silva Gonçalves questiona se ainda existe esperança de uma 13ª temporada de The Lost Canvas. Então, Bruno, a animação de The Lost Canvas não deu retorno financeiro, portanto foi cancelada. É uma questão de mercado, afinal de contas, os custos de uma animação japonesa não são nada baixos. Por isso é sempre importante apoiar as obras que te agradam, pois se esse tem retorno, ela tem continuação. João Henrique Levi Correia pergunta como que o Shiryu conseguiu recuperar completamente a visão depois de ser jogado no Yomotsu. E ele ainda pede que nós bolássemos uma teoria para explicar essa regeneração súbita do Shiryu. Então, o 7º sentido é um sentido que ultrapassa os demais, sendo capaz de fazer milagres acontecerem, tal como meros cavaleiros de bronze derrotarem a elite do santuário, os cavaleiros de ouro. Nesse sentido, a visão foi restaurada por esse milagre do Cosmo após Shiryu atingir o 7º sentido. No mangá, após Shiryu derrotar Máscara da Morte e retornar para as 12 casas, ele conversa com o Mestre Ancião através da telepatia, que explica para ele com as seguintes palavras: para derrotar o Máscara da Morte, você elevou seu Cosmo ao nível de um Cavaleiro de Ouro. Tratamentos e medicamentos não funcionam para trazer sua visão de volta, mas estimular o seu Cosmo, a fonte de sua vida, ao máximo, deve ter proporcionado alguma mudança milagrosa. Thiago Dornelles pergunta por que quando Aldebaran morreu apenas o Mu chorou, mas quando Shaka morreu, todos choraram. Mu e Aldebaran tinham uma amizade muito forte, talvez até comparável com a relação de Doku e Xion, por isso a morte do Cavaleiro de Touro abalou tanto Mu. Porém, no momento em que isso aconteceu, a situação no santuário era delicada, com invasores na porta e a preocupação de não saber exatamente o que deveriam fazer. Por isso os outros não tiveram tempo para prestigiar o Taurino. Além disso, os Cavaleiros de Ouro foram muito bem treinados e já passaram por muitas coisas. Por isso, sabiam que suas vidas estavam sempre em risco e que quando um companheiro partisse, precisariam continuar seguindo firmes. Já quando Shaka morre, os Cavaleiros estavam começando a entender o sofrimento de seus companheiros, além do impacto de Shaka ter sido morto por seus antigos irmãos de arma. Mas oficialmente não há uma resposta para isso. Silvio de Lima Silva: por que os Cavaleiros Negros eram iguais aos originais em fisionomia física? Sinto muito, Silvio, mas essa é uma pergunta que nem mesmo nós podemos responder. Se quiser, podemos tentar bolar uma teoria para isso em um próximo vídeo. Só depende do desejo de vocês. Vinícius Pinho Ferreira nos enviou a seguinte pergunta: na casa de Libra, Shiryu fala que Atena não gosta de armas e a única exceção são as armas de Libra, e mesmo assim não podem ser usados sem o consentimento de Atena e o julgamento de Libra. Mas a armadura de Sagitário tem a flecha, que é inclusive usada pela Sasha, quando essa ajuda Sísifo em The Lost Canvas. Poderiam explicar isso? Não há nenhum lugar que explique detalhadamente essa informação,
No entanto, o que se entende é que a proibição somente se aplica para armas que não compunham a armadura. Por isso Shun, Dante, Capella e Aiolos, entre outros cavaleiros, não são proibidos de usar as armas de sua própria armadura. Já qualquer outro tipo de arma que não faça parte da armadura é proibido, com exceção das armas de Libra, mas somente com autorização de Athena e do Cavaleiro da Constelação. Vitor M. Gomes comenta que o que conhece de Cavaleiro do Zodíaco é tudo o que passou na TV no passado e pede para nós listarmos tudo de CDZ em ordem cronológica para que ele vá atrás de assistir e ler. Então, Vitor, você não precisa seguir uma ordem cronológica para entender. Muito pelo contrário, uma vez que indicaria que começasse pelo clássico, como você provavelmente já fez, e partisse para todos os seus derivados da forma que achar melhor. Futuramente podemos trazer esse assunto para o canal em um vídeo específico apenas para ele, se você estiver interessado no assunto, com uma linha do tempo mais específica sobre os acontecimentos da obra. Marco Xavier pergunta, se dois telepatas lerem a mente um do outro, eles estarão se lendo a própria mente? Brincadeiras à parte, Kurumada ainda desenha mangás? E Next Dimension seria no traço dele? Então, Marco, essa pergunta sobre os telepatas é bem complexa. Eu ousaria dizer que não, cada um estaria lendo informações da mente do outro, como memórias e coisas desse tipo, entende? Mas isso é apenas um palpite. Agora sobre o Kurumada, sim, ele ainda desenha mangá, tanto que o Next Dimension é feito por ele. Ariclenes Florentino Silva pergunta por que não concluíram o anime de The Lost Canvas, mas o Ômega foi completamente terminado. Como eu já respondi anteriormente, se trata de uma questão comercial. The Lost Canvas não foi lucrativo o suficiente para ter uma sequência, ao contrário de Ômega, que foi rentável e por isso ganhou uma conclusão. Agora pense comigo, se Ômega deu um bom retorno financeiro, no mínimo ele deve ser divertido de assistir, não? Senão, não teria vendido. Então, que tal dar uma chance para o anime, de coração aberto para as novidades? E caso você não goste do começo, tente assistir a saga de Palas, que é geralmente mais aprovada pelas pessoas. Alexandre Souza pergunta por que os golpes variam tanto, se tem horas que os meteoros são golpes de energia, assim como também tem horas que são diretamente os punhos. Então, essa divergência muito provavelmente é por uma questão lúdica, para que assim ficasse mais visualmente bonito dependendo da situação. Davidson André comenta que gostaria de saber se há algum sentimento romântico entre Saori e Seiya, transcendendo uma amizade ou um sentimento de dever de um cavaleiro para sua deusa. Há alguns indícios de que o amor entre eles supera a questão cavaleiro-divindade, como mostrado no filme Prólogo do Céu, ou mesmo no Ômega. Hernandes Freitas Souza questiona como é a reencarnação de Athena, se ela nasce de um casal humano, e que caso tenha pais humanos, quem seriam? Então, Hernandes, como padrão, ela surge como bebê nos pés da estátua de Athena no santuário, com exceção de The Lost Canvas, mas como ela era órfã, não se sabe se nasceu de pais como humanos normais. Cici Bueno pergunta qual é a nacionalidade dos protagonistas da série clássica. Seiya, Shiryu, Ikki e Shun são japoneses, enquanto Yoga nasceu na Rússia. Gisele Oliveira questiona que se Shun tivesse ido para a Ilha da Rainha da Morte, quem teria esquentado Yoga? Se o Shun tivesse ido para a Ilha da Rainha da Morte, ele seria ainda mais quente, não? Acredito que assim seria ainda melhor para aquecer o Yoga. Além disso, se o Shun fosse a Fênix, o chip entre a Ave de Fogo e a Ave de Gelo ficaria ainda mais interessante. Giliard Souza pergunta quem faz a voz do Mestre Ancião, e essa pessoa é o ator e dublador Araquém Saldanha. Adriano Holmes pergunta se a Terra é realmente plana. Eu espero que ninguém venha me xingar por isso, e muito menos a página como um todo. Afinal de contas, não é esse o nosso foco, mas não, a Terra não é plana. Claro que eu não sou nenhum cientista ou algo do tipo para usarem o que digo como argumento de autoridade. E é provável que, caso eu fosse, os teóricos da conspiração falariam que foi comprado ou algo do tipo. Mas enfim, a Terra não é plana. Ah, e para esse quadro não é necessário que sejam apenas perguntas referentes a Cavaleiros do Zodíaco. Pode ser qualquer coisa que desejem saber. Claro que nem sempre teremos as respostas que procuram, mas não custa tentar, né? Bernardo Caruso pergunta onde estão as armaduras sem cavaleiros. Se existem 88 armaduras, uma para cada constelação, por que tem cavaleiros sem constelação? Não há informações do paradeiro de todas as armaduras. Pelo que vemos, algumas estão no cemitério das armaduras em Jamiel, e algumas podem estar perdidas ou simplesmente nenhum cavaleiro foi digno de usar ela. Já os cavaleiros sem constelação existem simplesmente porque o anime alcançou o mangá, e eles não poderiam criar cavaleiros com constelações, pois o Kurumada poderia usar a mesma constelação depois no mangá e criar divergências com a história original. No mangá não existe cavaleiro sem constelação, ao menos até onde se sabe.
Então, esse foi o vídeo que estreou nosso quadro de perguntas frequentes. O que acharam? Aprovam a ideia? Sua pergunta não apareceu nesse vídeo? Não se preocupe, em breve faremos mais vídeos dessa série e você poderá participar. Lembrando que a escolha de perguntas será feita a partir de um post específico em nossa página. Então, mesmo se você nos enviar suas dúvidas por mensagem direta, pode ser que ela não apareça aqui. No mais, era isso. Só não se esqueça de avaliar o vídeo e compartilhá-lo, além de se inscrever tanto em nosso canal quanto curtir nossa página no Facebook. Eu estarei esperando por todos vocês nos próximos vídeos, então até lá. Tchau!